Hello, hello, guys! Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, papais, mamães? Meu nome é Rodrigo, eu sou coordenador aqui da Wizard, unidade de Maringá. É um prazer tê-los conosco nessa reunião em que nós faremos alguns alinhamentos, né? Primeiramente, sejam muito bem-vindos à nossa escola, é com muita alegria que nós recebemos cada um de vocês, sintam-se acolhidos. E o intuito dessa reunião que nós estamos fazendo é passar para os senhores algumas como se dá a nossa organização interna, nossa estruturação, e também já deixar a par de vocês alguns combinados que vão ajudar o seu filho, a sua filha no decorrer do semestre, tudo bem? Então essa reunião só para os nossos novos aluninhos kids, tá bem? Então eu quero começar com vocês para dizer mais ou menos o que nós estaremos abordando nessa reunião. A exemplo, nós vamos abordar e tratar sobre o material didático, explicar como ele funciona, sobre esse acessório tão funcional e tão queridinho de todos os nossos alunos, que é a nossa WISPen. Boletim de conduta, que já é uma parte mais administrativa que nós temos aqui da escola. Os nossos combinados, que são aquelas regras de conduta, normas de conduta para preservar, né, um bom semestre, tanto com professor, aluno e professor. Como se dá um esquema, meu filho faltou e agora, teacher, como que eu faço? Vocês vão entender aqui também nessa gravação o nosso esquema de reposição de aula, tá? Vão entender um pouquinho, eu vou explicar um pouco para vocês sobre a figura das orientadoras pedagógicas na escola, sim. Cada aluno ao se matricular, ele tem acesso, ele faz parte de uma carteira de uma orientadora pedagógica. Quem é essa orientadora pedagógica, teacher Rodrigo? Já vou explicar melhor para vocês, tá? Dentro da nossa metodologia, quantas são e quais são os nossos modelos de aula, a importância que se deve, né, do dever de casa, que é um plus que nós sempre temos que levar em consideração, não podemos esquecer, e por fim, um presente que a Wizard agracia a todos os nossos alunos, que são os workshops. Ok? Vamos a eles então, pessoal. Primeiro de tudo, a nossa estrutura pedagógica, como que a Wizard by Pearson ela é organizada, tá, pessoal? Então nós temos uma diretoria pedagógica, que na pessoa da Carol, e depois nós temos outros coordes, nos quais eu posso mencionar o Rafael, o Ravi, o Luke e Rodrigo, que é esse que vos fala, tá bom? Cada um de nós temos umas funções específicas, que na função de coordenador nós temos a função de observar as aulas, tanto presenciais quanto online, observar os workshops. E qual que é a finalidade, teacher Rodrigo, dessas observações? A garantia de uma qualidade, a manutenção dos nossos professores. Então, a presença do coordenador observando as aulas presenciais como as online, ela vem assegurar isso aos nossos alunos. A nossa qualidade, a nossa excelência no método Wizard by Pearson, tá bom? Eu havia comentado com vocês sobre a figura das orientadoras pedagógicas, tá? Então, quem são? Qual a função dessas orientadoras? São elas que vão atender de forma personalizada, pessoal. Olha que bacana. Então, é como eu havia dito, todo e qualquer aluno nosso, ao se matricular, automaticamente ele já recebe essa orientadora pedagógica que vai acompanhar o seu filho e a sua filha em todo o decorrer do curso dele ou dela, tá? E vai estar aqui para assisti-los, para ajudá-los, dar suporte, em todo. Eu costumo brincar dizendo que são os anjos da guarda dos nossos alunos. Toda e qualquer necessidade que o aluno ou o pai do aluno, da aluna tenha, é a orientadora pedagógica que vai estar prestando esse suporte, tá? E agora os nossos queridinhos, os materiais que o seu filho, que a sua filha vai estar usando no decorrer desse ano. A gente colocou umas fotos, umas imagens aqui para mostrar. É interessante, eles acompanham dependendo o livro que o seu filho, que a sua filha está estudando, ele vai receber uma dessas bolsa personalizada com a turminha do Little Wiz. E acompanham sempre 2 livros, né? E mais a WISPen também, são 2 livros. Normalmente o livro de sala de aula, que é o Student Book. E nós também temos o Workbook e acompanhando a WISPen, que a gente vai falar mais dela daqui a pouco também, tá? E a WISPen, gente, a WISPen ela é um sucesso, é um fenômeno entre as crianças, porque ela é muito legal, ela é muito útil, ela se faz muito útil, é uma ferramenta de apoio no aprendizado do seu filho, da sua filha, que é incrível, tanto pelo ponto de vista pedagógico, como pelo ponto de vista da praticidade, porque todo e qualquer tempo, todo e qualquer lugar, o seu filho, com o auxílio da WISPen, ele tem acesso a todo o áudio, do material que ele tem em mãos,
Então ela se faz assim extremamente necessária e atrativa, e é interessante que vem uns adesivos no final do livro. As crianças adoram no primeiro dia de aula escolher o personagem do Little Wee, da turminha do Little Wees, que vai estar personalizando a Wespen, tá? E aqui como nós destacamos 2 pontos, né, que é o possível escutar o conteúdo do livro em qualquer lugar, como eu havia dito anteriormente, e com a Wespen o aluno adquire fluência mais rapidamente, porque está literalmente ao alcance das suas mãos, tá bem? Na sequência, agora eu agora quero falar com vocês um pouquinho sobre o nosso boletim de conduta, tá bom? Eu vou tentar resumir para os senhores. Boletim de conduta é um instrumento de comunicação, professor/escola e o responsável da criança, tá? Então, todos os nossos alunos kids, os pais responsáveis, né, eles receberão mensalmente atualizações sobre o aprendizado, sobre a evolução do seu filho, da sua filha, tá? Ele é disponibilizado através de um link, onde o pai tem acesso, através até mesmo do celular, o pai consegue acompanhar a evolução do seu filho, porque nós temos aqui em cima, nessa coluna principal, nós temos os critérios que são avaliados, que tem mais relação com condutas, com comportamentos, tá? E logo abaixo nós temos as habilidades que são avaliadas, que nós chamamos de FALE. F diz respeito à fala, A diz respeito à audição, L diz respeito à leitura e E diz respeito à escrita. Então, mensalmente o teacher vai estar fazendo essa avaliação. Abaixo, no campo de observações, é o lugar onde o professor conversa de uma maneira mais informal e direta, reportando alguma situação para o responsável da criança. E repito, esse boletim de conduta ele vai ser enviado mensalmente para o responsável da criança, do nosso aluno, da nossa aluna, tá bom? Então é um portal de comunicação, mas óbvio também que os senhores não precisam esperar o boletim de conduta para ter qualquer informação. Através da orientadora pedagógica também se estabelece esse canal de comunicação, então a todo e qualquer tempo vocês podem estar solicitando informações dos seus filhos, tá ok? Vamos pro próximo? No próximo agora a gente vai para uma parte que diz mais respeito a comportamento em sala de aula, tá? São os combinados entre os alunos e a escola. Eu já gosto de começar destacando a necessidade de seguir esses combinados, porque eles têm uma função. A função desses combinados é manter a ordem, é manter uma boa convivência, e tudo isso colaborando para o aprendizado direto dos filhos de vocês. Então, entre eles, eu quero destacar com vocês a questão da pontualidade, tá, pessoal? Pontualidade é extremamente importante. Inclusive, nós temos uma tolerância de 10 minutos, que o professor está autorizado a aceitar o aluno em sala de aula. Então tem que tomar bastante cuidado. Teacher, mas aconteceu um imprevisto, olha, tá um trânsito, um dia de chuva, um horário, não tem problema. Eu até oriento que daí nesses casos excepcionais, que vocês mandem uma mensagem para a orientadora, ela vai comunicar ao professor e vai se abrir uma exceção. Mas em regra, cuidar com a pontualidade e atentar para os 10 minutos de tolerância, tá bem? Outro ponto extremamente importante é o dever de casa, são as homework. Lembra que eu havia comentado que tem um livro só para exercícios, tipo, para casa? Pais, para toda aula que o seu filho assiste, ele vai ter uma tarefinha correspondente, tá? Então, todas as vezes que o seu filho, que a sua filha vir à escola, em regra são para ficar 2 horas, né? São 2 horas de aula, então na primeira hora a aula ele vai ter uma lição com uma tarefa correspondente. Segunda hora a aula, ele vai ter outra tarefa correspondente, tá? Então eu gosto de deixar isso bem claro, porque às vezes os pais não têm como acompanhar, às vezes estão de perto e perguntam, filho, e daí, tem tarefa? Não, hoje não tem. Pessoal, sempre haverá tarefa, tá bom? Então seu filho e sua filha, de uma semana para outra, ele terá que apresentar a tarefa, ela é corrigida em sala de aula e tudo mais. A gente pede por questão de uma boa convivência, que quando a criança o aluno, a aluna for participar da aula, que é muito importante, a gente inclusive estimula muito a participação dos alunos, que eles se levantem as mãos, que ele preste bastante atenção na aula, sempre procure tirar as suas dúvidas, não levar dúvida para casa, tá? Evitar o uso de celular, tablets e brinquedo, porque esses instrumentos eles são úteis sim nos nossos dias de hoje. Contudo, se usado indevidamente, pode ser algo que tire a atenção da criança e lá na frente vai refletir numa perda da qualidade, né, do aprendizado. Evitar conversinha paralela.
Saiu durante a aula, a gente orienta, só se for assim, aquele caso excepcional, preciso ir ao banheiro, não estou me sentindo bem, mas em regra, como o aluno vai ficar ali 1 horinha só, né, 60 minutos, tem um intervalo ali de 5 a 10 minutos, mais 60, para que ele saia da sala de aula tem que ser um caso assim bem excepcional mesmo, né, porque é um período bem curto de tempo, né, e a gente orienta também os nossos alunos para sempre aguardar o responsável, o pai, a mãe, o tio, a avó, enfim, quem for vir buscá-lo na escola, a gente sempre orienta que aguarde do lado de dentro da escola por questões de segurança, tá bom? Porque nós aqui da Wizard, nós primamos não só por uma boa e uma ótima qualidade de ensino, mas também pela segurança dos nossos alunos, tá bem? E agora tem aquela situação, teacher, tudo bem, eu sei que eu tenho que ser pontual, a gente viu ali anteriormente que eu tenho que ter um compromisso de vir às aulas, mas não deu para eu levar meu filho. Aí, teacher, meu marido saiu de férias e agora a gente foi viajar. Tava chovendo, tava frio, o Pedrinho tava cansado, a Mariazinha tava com febre. Como eu devo proceder? Pessoal, as aulas elas devem ser repostas, tá? Não, nós não aconselhamos, pelo contrário, nós desencorajamos que o aluno deixe de fazer a reposição da aula. Então, qual é o procedimento? Faltou, meu filho faltou, minha filha faltou. O que eu faço agora? Simples, pessoal. Primeira coisa... você vai entrar em contato com a sua orientadora, tá? Vai entrar em contato com ela. Ela vai passar uma grade, porque, olha, que fique bem claro, os horários para reposição de aula são horários pré-estabelecidos pela escola, tá? Infelizmente, nós não temos como deixar a grade a semana inteira em aberto para fazer reposição, até por uma questão de organização interna. Então, entrando em contato com a orientadora, ela vai informar para os senhores quais os dias da semana e quais os horários que nós temos disponíveis para a reposição. Essa reposição ela pode se dar de duas formas, tá? Presencial, eu me refiro ao aluno se dirigindo aqui à escola, ou então de casa, tá? Ele pode, tendo um acesso a um computador, um tablet, ele pode fazer de casa a reposição também. E essas reposições para faltas não justificadas, óbvio, caso você tenha um atestado médico ou algo do tipo, é outra situação. Mas para faltas não justificadas, nós temos um valor de R$60 a hora-aula, tá, pessoal? Então, lembrando que se o Pedrinho faltou na aula dele de quarta-feira, 10 da manhã, ele perdeu 2 horas aula, aí ele vai na reposição, terá esse custo de R$60 a hora, tá? E aí agora eu quero apresentar para vocês, pessoal, nossos modelos de aula, tá? Nós temos as aulas input, que seriam as aulas de número ímpar, então a 1, a 13, a 5. Eu tenho até uma figura aqui para mostrar como que se dá, como que é o material. Nessa lição de conteúdo ímpar, né, que seriam as aulas input, sempre é apresentado ao aluno conteúdo novo, tá bom? E aí nós sempre apresentamos a abordagem, uma abordagem toda preparada, pensada, resultado de muitos estudos de profissionais competentes para proporcionar esse bom ensino para os nossos alunos. Então, recapitulando, aula ímpar são as aulas ímpares, seu filho e sua filha vai estar aprendendo conteúdo sempre novo, tá? Aí quando ele vai para a aula output, seriam as aulas pares, a 2, a 4, a 6, assim por diante, nós temos exercícios para reforçar o que foi ensinado anteriormente na lição ímpar. Então é como se fosse mais ou menos assim, na input, o seu aluno ele vai ser apresentado ao seu filho um conteúdo completamente novo. Aí vem a lição output, a lição par, onde ele vai ter vários exercícios reforçando o aprendizado da lição anterior, tá bom? Isso é tudo devidamente testado, provado e aprovado, essa metodologia com o selo de qualidade Wizard by Pearson. E daí, por fim, nós temos as nossas reviews, é uma revisão. Nós não associamos a ideia de prova, porque nós sabemos que o termo prova por si só ele já traz uma série de frustrações, ansiedades, medos, até mesmo dos nossos aluninhos, né? E então nós chamamos de review, tá? E esse conteúdo de review, ele é feito em sala de aula, ele é feito em grupo, ou um grupo só, ou pequenos grupos, e é bem dinâmico, o aluno nem se dá conta que ele está revisando o conteúdo das lições anteriores. Tá? Nós utilizamos algumas mídias como suporte, como vídeos, alguns joguinhos, então é tudo muito lúdico. Como eu disse anteriormente, a criança muitas das vezes nem se dá conta de que ela está passando por um processo passando por uma revisão propriamente dito, né? E aí nós entramos naquele assunto que eu, Teacher Rodrigo, abordei com os senhores ali atrás, sobre a homework, né? A lição de casa, a tarefa.
O livro, como eu disse, repito, são 2 livros, um livro de tarefa e o workbook, né, o livro de tarefa, e o student book, que é o livro que ele usa em sala de aula. Como eu também havia comentado com vocês, para cada lição que o aluno, que é apresentado ao aluno, ele vai ter uma tarefa correspondente. Então vamos supor que hoje o aluno Joãozinho, ele fez a lição 3 e a 4. Então lá no livro de tarefa, no workbook, vai ter uma tarefa, uma homework 3 é homework 4, tá? E é bem intuitivo, é bem fácil de localizar no livro a tarefa, a lição, como vocês podem ver aqui do lado na figura, na imagem à esquerda, dá para vocês verificarem o enunciado, como que ele fica bem visível para facilitar que o pai, que a mãe, que enfim, quem estiver ajudando o nosso aluno em casa possa identificar. Mas também eu já ressalto, tá, pessoal? Ao final de todas as aulas, os nossos professores, eles devem e sempre fazem as instruções. Eles sempre dão as instruções de tarefa, explica para os alunos o que deve ser feito, como deve ser feito, mas ainda que haja alguma dúvida eventualmente, lembra o anjo da guarda? Exatamente, vocês vão mandar mensagem para a orientadora pedagógica e ela vai estar ajudando vocês também, tá bom? E aí, por fim, nós vamos conversar um pouquinho sobre os nossos workshops. Olha que bacana, a Wizard, eu tenho segurança para dizer para vocês que a Wizard é a única escola de idiomas do Brasil que oferece 7 horas de 7 horas de exposição ao idioma. Rodrigo, como assim 7 horas? Você falou que são 2 horas? Espera lá que eu já vou explicar. São 2 horas, vamos fazendo as contas comigo. O filho de vocês terão 2 horas aula semanal, correto? E nós temos mais 5 dias da semana, assim, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nós temos de workshop, tá? Cada dia da semana nós temos uma temática diferente. Os temas são voltados e pensados para os kids, então tem o perfil deles. Então nós vamos ter, na segunda-feira, por exemplo, sobre culture, sobre cultura. Então ele vai estar aprendendo várias curiosidades de países que falam inglês. Na terça-feira nós temos o Daring Around, que são algumas atividades, situações fáticas também, tudo em inglês, sempre para o melhor aprimoramento, né? Aí depois nós temos o Game and Tech. Quem não gosta de jogos, principalmente jogos de computador, as crianças, a molecada hoje, eles são muito tecnológicos, né? Muito gamers, estão sempre nesse universo. Então nós trouxemos essa paixão, essa paixão dos nossos kids e transformamos em conteúdo pedagógico para que seu filho e sua filha possam aprender de uma maneira bem lúdica, bem interessante. Aí depois repete, mais uma vez nós temos o tema de culture, depois nós temos um de grammar, onde nós vamos estar reforçando o que o seu filho, que a sua filha tem aprendido no decorrer do livro. Aí nós temos music and movies, porque, gente, convenhamos, eu acho que é muito difícil, talvez impossível, encontrar uma criança que não goste de jogos, de tecnologia, de filmes ou de músicas. Então a mesma ideia de trazer tecnologia e jogos como uma forma de ensinar o inglês, nós também fizemos o mesmo com filmes e músicas, tá? E daí por fim nós temos o cartoons, que são filmes, desenhos, mais desenhos no caso, em que o teacher ele vai preparar com todo carinho essa aula para os alunos e tendo como pano de fundo um desenho animado. Então vocês podem verificar que, como eu disse no início, todas as temáticas do workshop que acontece religiosamente de segunda a sexta, todas as semanas, ele tem sempre essa abordagem kids, tá? Sempre nós procuramos entrar no universo dos seus filhos para tornar isso agradável. Então vamos voltar à matemática, 2 horas aula, mais 5 horas de workshop, nós já temos 7. Rodrigo, para 9 falta 2. Sim, nós temos também a oportunidade de oferecer algumas oficinas onde o aluno pode vir para fazer tarefa, onde o aluno pode vir para tirar dúvidas, são os study halls, tá? Então 7 mais 2 nós temos 9 horas de disposição em que o aluno está exposto ao idioma da língua inglesa. Por isso que eu disse que nós somos a única escola que tem todo esse aparato para oferecer com todo carinho aos nossos alunos, tá bom? E assim nós chegamos ao final dessa reunião de apresentação. Espero que tenha sido útil, mas eu trago novamente à memória de vocês de que toda e qualquer dúvida ela pode ser sanada na pessoa da orientadora pedagógica. E é uma satisfação muito grande tê-los conosco e nos colocamos à disposição para eventualmente o que vocês precisarem no decorrer do curso do seu filho e da sua filha. Ok? Thank you so much. Goodbye. Wizard, você bilíngue.